A gente tá com uma proposta, né, desde quando a gente tem pregado aqui na igreja. Então, uma das coisas que o Senhor colocou no nosso coração é de pregar a palavra. E como eu estou com a proposta de Tiago, eu achei que eu fosse terminar Tiago hoje, mas eu não posso, porque vão ser falados 3 assuntos distintos. E hoje eu quero falar sobre Tiago, capítulo 5, do 1 ao 6, que vai falar do rico, vai falar da pessoa que tem posse. E eu vou aproveitar e falar sobre o amor ao dinheiro. Vou trazer essa palavra para trazer fundamento para nós sobre o amor ao dinheiro. Então, eu queria que vocês, por favor, abrissem Tiago, capítulo 5. A gente vai estar lendo do primeiro versículo até o versículo 6. E eu vou estar, assim, trazendo um pouquinho do entendimento sobre o que Tiago está trazendo aqui. Se é pecado ser rico, se eu querer trabalhar e ganhar um pouquinho mais é pecado. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Até para poder trazer esclarecimento para as nossas vidas. Mas antes eu quero estar orando, colocar nossas vidas diante do Senhor. Pai querido, obrigada. Obrigada pela tua igreja, obrigada pelas nossas vidas. A tua palavra, Deus, ela é tua, ela não é nossa. E como foi lida aqui, ela é viva e ela é eficaz. Então, a palavra que sai da tua boca, ela é viva e ela é eficaz. O que sai da nossa boca pode talvez não trazer nada, nenhuma eficácia na vida das pessoas. Mas, ó Deus, aquilo que concerne a tua palavra, aquilo que vai ser falado aqui sobre a tua palavra, que tu possas cumpri-la em nossas vidas, que tu possas, ó Deus, abrir nosso entendimento e nos dar, Senhor, o entendimento acerca do que tu tens para nós. Por isso, Pai, revela-se a nós através da tua palavra, é o que eu oro, é que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá? Tiago, capítulo 5, do versículo 1 ao 6, diz assim: Eia, pois agora vós, ricos, e chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujam, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram no ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra e vos deleitaste, cevaste os vossos corações como no dia de matança. Condenaste e mataste o justo, e ele não vos resistiu. É interessante essa palavra, inclusive é uma palavra até pesada, porque quando a gente está estudando Tiago ele traz tantos assuntos, e no meio dos assuntos, que é um pouquinho antes, inclusive, ele vai falar sobre planejamento, no capítulo 4, a gente já falou sobre ele, fala sobre planejamento, de você fazer planos, né, de você não falar, amanhã eu vou fazer isso, mas se Deus quiser, eu vou fazer. E quando ele chega no capítulo 5, ele fala do rico. E quando a gente lê a Bíblia, quando a gente tem uma visão da Bíblia, parece, não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu, mas parece que o Senhor Jesus condena a riqueza, não é verdade? Parece que a Bíblia condena o rico. Parece que não pode ser rico. Inclusive, foi pregado há bastante tempo. Tinha uma doutrina, hoje é a doutrina da prosperidade, né? Mas já teve uma doutrina da pobreza. Que Jesus só veio para os pobres. Já teve a doutrina da pobreza. Hoje o que se fala mais é a doutrina da prosperidade. Mas é errado a gente falar que tem doutrina da pobreza como tem doutrina da prosperidade. A gente precisa entender que o que Tiago está querendo alertar é sobre a nossa missão social, sobre a missão do rico, sobre a missão do pobre, sobre aqueles que são empregadores, sobre aqueles que são empregados. Então, assim, se você for hoje estudar um pouquinho sobre economia, você vai descobrir que toda a riqueza do mundo está 3%, tem 3% de pessoas no mundo que são ricos, que carregam para toda a riqueza do mundo. 97% do mundo são os pobres, são pobres. E desses 97 existem aqueles miseráveis. Porque aqui, quando eu olho para nós somos pobres, mas eu não vejo nenhum miserável. O que é o miserável? Aquela pessoa que não tem onde dormir, que não tem uma comida certa para comer, que não tem, talvez, um cobertor, que mora num estado de pobreza
tremenda na rua. Vocês estão entendendo? A nossa condição aqui, que eu vejo na casa, aqui é uma igreja que é uma igreja de pobre. Mas existem igrejas que tem o pobre e tem o rico. Existem igrejas que, inclusive, eles ajudam com ação social para pessoas de fora, porque dentro da igreja mesmo quase não tem quem ajudar, porque é uma igreja que tem condição. Agora eu pergunto para vocês, é pecado ser rico? Vocês acham que é pecado ser rico? Não é pecado ser rico. É pecado a gente querer evoluir financeiramente falando? Fazer talvez uma faculdade, a gente sabe que nem sempre a faculdade dá uma condição, mas você querer ter um negócio próprio, querer investir em algo, querer aplicar teu dinheiro no tesouros aí, tantas outras coisas, é pecado? Não, não é pecado. Não é pecado. Não é pecado. Não é pecado você querer ter um próprio negócio. Trabalhei a vida inteira como funcionária, hoje eu quero ter meu próprio negócio. Não é errado, não tem pecado nenhum nisso. Mas o problema do rico é que o rico acha que é rico porque ele é rico e é para ele que é rico. E, na verdade, o que o Senhor ele quer trazer para nós, é o que eu vou estar falando um pouquinho aqui hoje, vou misturar um pouquinho o assunto também, que a gente vai falar sobre mercadejar a palavra, vai falar sobre o amor ao dinheiro, vai falar de mamão. Então, quando se fala de amor ao dinheiro, então não é só para rico, abrange a gente também. Porque quanto de nós temos amor ao dinheiro? Eu costumo falar que eu não tenho amor nenhum ao dinheiro. Porque toda vez que eu pego o dinheiro na mão, eu gasto ele todo. Porque se eu tivesse amor ao dinheiro no RT, quem tem amor ao dinheiro aqui? Que gasta, né? A gente não, eu costumo falar isso. Eu não tenho amor ao dinheiro mas existem pessoas que têm tanto amor ao dinheiro que guarda, pode passar o que for, que não gasta, que não quer, que não ajuda. E não é isso que o Senhor nos chamou. Então, eu quero discorrer esse assunto. Eu quero entrar no primeiro texto que eu separei, em 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 10. Paulo fala para Timóteo sobre as pessoas que têm amor ao dinheiro. Eu quero que você entenda que se você for abençoado, nós somos abençoados. Por que eu sou abençoada, pastora? Por que o Senhor me botou no meu emprego? Por que o Senhor me colocou na minha condição social? Por que eu tenho uma casa? Por que eu tenho minha geladeira com a comida e tal? Porque fomos abençoados para abençoar. Avarento, existe muita gente tendo dinheiro ou não tendo. Não. Tem pobre avarento. O que é o avarento? O avarento é aquela pessoa que segura, pão duro. Pode ver o que for, passando a necessidade que for, não ajuda. Nunca dá um açaí para a esposa. É quem está necessitado de um açaí, pastor. Você não está entendendo. Vocês estão entendendo? Existem pessoas que são avarentas, existem pessoas que são controladas, que têm uma boa economia. Isso é bom, pastor. Amém, igreja? É bom. Porque não ter amor nenhum ao dinheiro não é bom, não. Gastar tudo não. É bom guardar. É bom ter uma reserva. Tem, né? Depois a Luli vai dar uma aula de economia aqui sobre reserva. É bom ter, porque no dia do Vale da Sombra da Morte, aquele dinheirinho da reserva pode te ajudar, pode pagar uma conta, pode te talvez proporcionar uma viagem, tantas outras coisas. Mas vamos lá. Olha o que diz, Paulo fala para Timóteo. Porque o amor ao dinheiro, igreja, né? Ter dinheiro não. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Engraçado que, quando foi escrita essa palavra, a gente não estava vivendo o que a gente vive hoje. Porque hoje, o gospel virou comércio. Hoje, pregar a palavra virou comércio. E eu falo isso com propriedade. Por que eu falo isso com propriedade? Porque eu frequento alguns lugares que as pessoas falam mesmo, que estipulam valores para pregar. Ontem eu estava conversando com um pastor, que estava no som da onde eu estava lá, e ele estava falando que existem pregadores que cobram 30 mil reais para pregar, para fazer uma conferência talvez de 3 dias, 30 mil, 10 mil por dia. Vocês estão entendendo? Porque tem nome. Vai pregar, Salete. Está na profissão errada, Salete. Vocês estão entendendo? Existem cantores que cobram
5 mil, 10 mil, 15 mil, para ir apresentar e cantar uns 2, 3 louvores. Porque quando a pessoa coloca o nome daquele cantor, daquela cantora na faixa, aquela igreja enche também. Então, existe o que mercadeja e existe os que pagam por que mercadeja. Uma coisa que eu costumo falar é que se você não paga, se você não alimenta aquilo ali, aquilo não tem como crescer. Por que existe um mercado gospel? Mercado mesmo. Porque existe quem compre. Existe quem sustente isso. Então, assim, Paulo está falando para Timóteo sobre o cuidado que ele tem que ter, porque existiam já naquela época pessoas, pregadores, que estavam usando da palavra para poder ganhar dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a gente está vivendo hoje exatamente a mesma coisa. Pessoas chegam para mim e falam assim para mim: como que funciona, pastora? Quando a gente quiser chamar a senhora para ir lá pregar, a senhora cobra? Eu já estou na condição, vocês veem como que eu já estou ficando famosa, né? Que eu podia chegar, eu cobro R$1.000, querida, no mínimo, uma oferta de R$1.000. Porque existem exatamente pessoas que talvez não tenham tanto nome como eu, internacionalmente conhecido, que falam R$1.000 para eu pregar aqui. Mas eu quero trazer, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o salário do trabalhador, mas eu quero que vocês entendam isso, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pessoas se matam e pessoas morrem por causa de dinheiro. Mas quando a gente fala do ímpio, a gente pode até entender. Mas quando a gente fala do crente, aí a gente precisa se despertar. Qual tem sido a motivação do teu trabalho? Qual tem sido a motivação de você vir até aqui? A gente pode falar, eu e o pastor pode falar assim: não, a gente está aqui por amor, porque a gente não é assalariado da igreja. Seria pecado a gente ter um salário da igreja? Não, não é pecado. Só que quando se tem salário, a tua motivação muda. Vocês estão entendendo? Quando se tem paga, a tua motivação muda. E a gente precisa vigiar exatamente isso. Eu estou indo por amor ao Senhor ou por amor ao dinheiro? Eu estou indo na igreja, eu estou ofertando ou dizimando, porque Deus vai poder me dar 100 vezes mais, 10 vezes mais, uma vez mais, ou porque eu amo esta casa, porque eu amo este lugar, porque eu entendo a obra que Deus tem para esse lugar. Porque o amor ao dinheiro, ele está relacionado a tudo isso. Há pessoas que ofertam, inclusive, para poder ter algo em troca, barganhando com Deus. Quando vem o dia mal, ainda fala para Deus: Deus, por que eu estou passando por isso? Porque eu sou uma ofertante, uma dizimista na tua casa. Quantas vezes nós já fizemos assim? Isso é o quê? É amor ao dinheiro. E ali fala que nessa cobiça, alguns se desviaram. E tem um monte. Muitos. Nessa cobiça, nessa inveja, nessa coisa. Muitos se desviaram. E a gente precisa vigiar o nosso coração. Vigiar. Outra coisa que eu quero trazer para vocês aqui, está em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Eu vou acompanhar só ali, que fica mais fácil. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Diz assim: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra. Na outra versão, que essa versão aí, ela fala falsificadores, mas tem uma outra versão que fala assim: mercadejadores da palavra. Falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Ele está falando ali sobre pessoas que mercadejavam. Mercado, gente. Vendiam a palavra. Eu até vou na tua igreja. Eu até faço. Mas o que eu vou ganhar em troca? O que você vai me dar de troca? Paulo era tão taxativo, gente. Paulo era tão enjoado sobre a questão disso, que Paulo, ele chega em cartas, eu não vou entrar no mérito da Bíblia, mas ele chega em lugares que ele fala assim: eu não preciso da oferta de vocês porque eu trabalho. Tipo isso. Sabe? Eu trabalho, eu construo tendas. Paulo era um construtor de tendas. Não quero ser um peso para a igreja, porque eu construo templo. Não precisa ficar preocupado, mas já teve cartas que Paulo pediu dinheiro, não para ele, para ajudar uma igreja lá de Tessalônica. É só a gente ler 2 Coríntios, inclusive aí mesmo, capítulo 9,
que ele fala 8 e 9, que ele pede para o pessoal, e o pessoal era tão pobre, que pega dinheiro emprestado para ofertar. Gente, coisa linda dessa, para que a igreja lá tivesse sustento. Então, vocês veem que existe a questão dele entender que ele não queria ser peso. Não queria ser peso, mas o que eu mais vejo hoje é pessoas usufruindo do direito de... Porque eu prego, porque eu canto, porque eu tenho que ter a minha recompensa. Isso é amor ao dinheiro, isso é mercadejar a palavra. Eu vou em muitos lugares, eu recebo oferta. Amém, igreja? Ofertas hoje que, inclusive, pagam contas lá de casa. Eu recebo ofertas que, às vezes, esse mês, inclusive, aconteceu isso, pagou conta lá de casa. Eu estipulei valor, eu fui pregar numa igreja, eu não estipulei valor. Eles falam assim, pastora, toma aqui a nossa oferta de amor. Eu não abro nem envelope, eu levo para casa. Às vezes eu levo para casa o envelope, eu levo um susto, porque é um valor que eu nem imaginava. Mas eu não estipulei valor e nem falo assim, toma aqui, pastora, porque eu não quero esse dinheiro, não, porque eu não quero mercadejar a palavra. Não, eu entendo que aquela oferta é semente que eles... Eu já fui em igreja, muitas igrejas, que não deram nada para a gente, nem um suquinho de caju. E a gente saiu de lá falando, e não estou aqui reclamando, falando, não. Já fomos em lugares que a gente ajudou, inclusive, para ir. Vocês estão entendendo? Porque nós entendemos que recebemos algo, um dom, um ministério, e que o Senhor nos deu para servir o reino. E temos servido o reino. Existem lugares que ofertam, existem lugares que não ofertam, e a gente vai pregando a palavra, e o Senhor que vai nos sustentando. Porque quem nos sustenta é quem? É o nosso trabalho que sustenta a gente? Ai de nós se achar que é o nosso salário, nosso trabalho. Aí de nós, se achar que é o cabelo que eu faço, né, Salete? Que é as roupas de cama que eu vendo, que são as minhas artesanatos. Não é. É o Senhor. É o Senhor. Eu falei para o Senhor, falei, Deus, eu estou em casa. Há uns 2 meses atrás, eu estava meio desesperada, porque eu vendo as minhas coisas e eu tenho contas. Eu compro mercadoria, eu tenho contas. E eu falei para o Senhor que a minha conta não estava fechando. E eu falei, Deus, me ajuda a suprir. Me ajuda a poder a pagar. Aí, recebi uma ligação, tipo, para voltar, né, da onde eu saí. E eu feliz, se tiver que voltar, eu volto. Mas eu orei e falei, Senhor, não deixa eu voltar. Me ajude a viver da fé. Não de pregar, não, tá, gente? Da fé. Eu tenho um trabalho, eu trabalho. Eu vendo minhas coisinhas. E, para a glória do Senhor, já vendi bolsa, já estou com umas 4 encomendas de umas bolsas lá bonitas, que eu fiz, graças a Deus, minha bolsa, Salete lá botou, eu tirei umas fotos lá na Salete, virei modelo, gente. Virei modelo para os sais lá na Salete. Você está entendendo? Deus é tão bom com a gente, porque a gente... pensa assim, que é o nosso trabalho, que é o nosso sustento. E Deus tem me provado. Filha, não é o teu trabalho. Eu sou o seu sustento. Eu sou o teu marido. Teu marido pode tentar suprir a necessidade, mas ele não consegue. Ele é um ser humano comum. Nossos maridos, o Senhor sustenta a gente. Ele sabe exatamente o que a gente necessita. Só que Deus não é esbanjador, né, gente? Deus não é esbanjador. Deus é o Deus que supre necessidades. O problema da gente é que a gente tem tanto amor ao dinheiro que a gente quer assim, eu tenho que botar uma unha igual a fulano, eu tenho que fazer um cabelo igual a ciclano, ciclano viajou para Cancún, eu tenho que viajar para Cancún, e a gente vive em cima do que os outros, tem que falar lugares, né, fora, para o pessoal achar, né, aqui vai lá. Então, assim, a gente vive em função dos outros. Amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Deus não nos chamou a amar o dinheiro. Deus quer nos ensinar a administrar as nossas economias, o nosso dinheiro. Uma boa dona de casa sabe economizar na economia do lar, dentro do arroz lá, que talvez tenha pouco, né, Lúlia? A Lúlia agora não está muito na economia do lar, não. Está fazendo pudim, vitamina, fez pão, está naquela... né? Mas chega uma época que a gente precisa ter... Ih, caramba, estou só com esse arroz aqui, vamos botar uma cenourinha junto, vamos botar a carne está cara, né? Vamos botar aqui vamos fazer uns ensopados, né, para render. Isso é o que Deus quer nos ensinar, né? E vai botar um pouquinho de água no feijão, né, pro feijão. E assim Deus quer nos ensinar, mas o problema da gente é que a gente quer viver como os outros vivem, sem temor nenhum ao Senhor e amando ao dinheiro. E o Senhor quer nos ensinar a andar por fé, a amar
a obra que Ele tem nas nossas vidas e a saber usar o que Ele colocou nas nossas mãos. Olha o que diz Mateus 6, do 19 ao 24. A gente vai falar até um pouquinho sobre Mamon. Quem já ouviu falar de Mamon? Já ouviram falar de Mamon? Não é mamão, não, é Mamon. A gente vai falar até um pouquinho sobre ele. Mateus 6, 19, olha só, olha o que Jesus, no Sermão da Montanha, está falando ali para os discípulos e para aquela multidão. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Olha que continua, Lori, por favor. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso, escuro. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. É impressionante como essa palavra ela é verdadeira. Porque aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Talvez você fale assim, pastora, meu tesouro não é a minha casa de praia, porque eu nem tenho. Meu tesouro nem é... Mas quantas vezes a gente pega o nosso carro, porque o nosso tesouro é o carro? Hoje, né? A gente sai com medo na rua, porque se roubarem nosso carro, principalmente se não tiver seguro, já era. Não é verdade? Até nossa bicicleta, né? A gente hoje ficou apegado até isso aqui, ó. A gente ficou apegado a esse negócio chamado celular. Porque se roubarem meu celular, caramba, eu vou perder todos os meus contatos, todas as minhas fotos, acabou. E pessoas têm morrido por conta do tesouro. Porque não querem entregar um tesouro. Porque está pagando a prestação, ainda faltam 7 prestações para pagar. Comprou em 10 vezes, sem entrada e sem saída. Vocês estão entendendo? Quando se fala de amor ao dinheiro, dinheiro não tem mesmo, pastor, então, mas quando se fala de coisas assim, você consegue entender. Quantas vezes o nosso tesouro é o nosso filho? A gente não consegue nem descansar por causa de um filho. Não consegue descansar por causa de... Está aqui, está com o pensamento lá na casa. Ai, meu Deus, meu tesouro é minha casa. Será que está molhando lá meu quarto? Vai molhar minha cama, vai estufar meu guarda-roupa, caramba. E a gente fica nesse pensamento. Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E você vê que a gente fica preso às coisinhas. Aí Jesus vem, fala de luz, fala de corpo, fala do... parece que é desconexo, né? Parece que tem a ver uma coisa. Ele fala de dinheiro, que não devemos ajuntar o tesouro aqui, porque a traça, o ferrugem e o ladrão roubam. Aí ele fala de luz. Mas o que ele quer dizer para nós? Quando a gente fala de olhos... Olho, né, nesse orifício aqui que a gente enxerga a coisa, mas tem a ver com visão, tem a ver com a visão. Então, quando ele fala que... Volta um pouquinho, Luli, só para eu pegar o fio. Mais um, 22. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, qual é a tua visão que você tem em relação ao dinheiro? Qual a tua visão que você tem em relação aos teus bens? Se hoje você ganhar um dinheiro, não estou falando de Mega Sena nem de nada disso, não. Uma herança que veio, você ganhar um dinheiro e esse dinheiro for bom, qual é a tua visão em relação a esse dinheiro? Porque uma das coisas que a gente precisa para conhecer alguém, dá poder para essa pessoa, não é verdade? Existem pessoas que é pobre de marredeci. Ganha um dinheirinho, ganha um cargo. Já viu como a pessoa fica soberba? Mas a pessoa já não era soberba antes? Só que estava escondida. Ela era pobre de marredeci, então ele nem aparentava. Ganhou um poder, já se acha. Já pisa em todo mundo. Inclusive, existem pessoas que falam assim, olha, fulano era meu amigo, virou gerente da loja, nossa, tornou inimigo, porque ele quer pisar em todo mundo. Porque o que está dentro da pessoa é aquilo ali. Quando se fala de dinheiro, se teus olhos, os olhos é a candeia dos olhos. Eita, Cristina. A candeia do corpo são os olhos. Qual é a tua visão? Se você receber uma herança, qual é o teu primeiro pensamento em relação àquilo? Não, eu quero logo sair desse lugar de pobre, que eu não aguento esse lugar de pobre.
Existem, às vezes, questões que a gente... Não, eu penso, pastor, eu penso que Deus me abençoou, eu vou pagar minhas contas aqui, mas eu penso que eu tenho que abençoar a casa. Eu puxando sardinha para a gente, né? Mas eu penso que eu tenho que abençoar aquela minha irmã que está passando necessidade, aquele meu irmão. Você acha que Deus abençoa a gente para a gente ficar só para a gente? Para o nosso próprio umbigo? Não. Não é para a gente. É para a gente ajudar outros. Existem pessoas que não prosperam, porque a prosperidade, gente, não tem a ver com muito dinheiro. Porque a prosperidade é você viver bem com o que você tem. Se você ganha 1.000, você vai viver de R$1.000, amém, igreja? Porque o problema é que tem gente que ganha 1.000 e quer viver de 10.000. Aí fica feio, aí não dá. Aí você realmente vai falar, poxa, Senhor, o Senhor falou que eu ia ser próspero. Prosperidade é você não ter falta de nada. Se você ganha 1.000, você vai viver de 1.000. Você vai ter roupa de 1.000. Você vai ter sapato de Kimi, né? Kimi deram. Você vai ter que ter, talvez, comprar uns móveis assim, não tão bons, né? Vai ter que, talvez, ter aquele sofá com umas capinhas em cima, porque você não pode nem mandar reformar. Isso é vergonha? Não é nenhuma vergonha. Nenhuma vergonha. Você tem um pouquinho mais, pode comprar aquele sofá bonito da Rio Decor, aquele retrátil maneiro, 3.000, né? 3.000. Não tem pecado. Pastora, mas eu quero, assim, eu não posso muito não, mas eu quero comprar em 10 vezes R$300. Pode pagar R$300? Compra. Compra. Não é pecado ter. O problema da gente é o amor ao dinheiro. O problema da gente é que a gente compra para mostrar para o outro. Aí é pecado. Vocês estão entendendo? Eu vou comprar porque eu quero mostrar para a Luli que ela não é melhor do que eu. Vou comprar uma batedeira amanhã porque a Luli não é melhor do que eu, que tem uma batedeira e fica fazendo pudim. Né? No café, a Luli fez um café, gente, que delícia. Bate, depois pede a receita para ela. É o café solúvel com água. Aí você bate na batedeira, cresce. Aí você bota no congelador e bota no leite gelado. Gente, é um cappuccino, uma delícia. Gostoso. Vai lá na casa dela. Vai lá para tomar café. Café ela tem. Ela tem café. Ela falou, Cristina, pode vir. Café tem. Eu fui lá, tinha café, tinha pão, tinha queijo. Está rico, gente rica. Mas está entendendo? O problema é isso, que a gente, às vezes, tem um amor ao dinheiro porque eu tenho que mostrar para ela que ela não é melhor. Gente, eu não tenho que provar nada para a Luli, eu não tenho que provar nada para a Helena, eu não tenho que provar nada para a Margarete, você não tem que provar nada para ninguém. Viva! Senhor, me dê condições. Deus é Deus que dá, gente. Deus é Deus que dá. Quando eu comecei a fazer esse meu projeto de bolsa, eu trabalhava ainda lá no Fernando. 18 anos trabalhando lá. E tinha meses com as minhas vendinhas, vendinha aqui, vendinha ali, que eu conseguia o mesmo salário do patrão lá, o mesmo salário aqui, vendendo minhas coisinhas. Tanto que eu cheguei a conversar com ele, Fernando, então, vamos fazer o seguinte, me contrata para eu trabalhar metade do dia, mas veio a pandemia, é a forma que Deus falou, vai trabalhar. E nesse tempo que eu estou em casa, estou trabalhando. Às vezes fica meio ruim, às vezes, mas todo mês, para a honra e glória do Senhor, as contas fecham 0 a 0. A gente consegue comer, tem mês que fica meio apertadinho, né? Os ovinhos ficam aparecendo. Eu não gosto mais de ovo, gente. Ah, desculpa, mas eu não gosto mais de ovo, não. Eu enjoei. Paulinho também enjoou, não foi? A gente comeu muito ovo. Ovo não, eu compro aquela caixa de hambúrguer, não tem aquela caixa de hambúrguer? Friboi? Aquilo ali é uma benção. Eu compro ali R$50, 50 hambúrgueres. Ali no tipo amigão. É rápido. Né? Arrozinho, feijãozinho, hambúrguer, com uma saladinha, é rápido. Tá? Boa ideia, bom saber. Então, assim, às vezes aquilo ali salva. O ovo, eu já estou enjoada de ovo. Mas, assim, fica apertado, mas você vê que Deus honra. E Deus todo mês me prova, eu sou teu sustento, eu sou teu sustento. Mas sabe o que é o problema da gente? Que a gente acha que o nosso sustento é o nosso dinheiro. E cria o amor, cria um vínculo com o dinheiro. E é a raiz de todos os males. E ele, quando ele chega no último versículo, aí, bota para mim, Lúlio, o 24. Ele fala assim, olha, ninguém pode servir a 2 senhores. Ele coloca o dinheiro, gente, como um senhor, como um Deus.
Ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Aí eu fui pesquisar o que era mamão. Mamão é uma expressão que tem origem semítica, lá em Israel, praticamente, semítica que vem de sem, né? Semítica, cujo uso se estende na época do Novo Testamento. Não tem uma relação assim, foi o Deus, igual a gente sabe que existia o Deus Moloque, né, que existia o Deus lá, Dagon. Esse não tem, mas era uma palavra que era muito usada para falar sobre o Deus do dinheiro. E Jesus usa essa expressão de mamão. Essa semana mesmo eu estava conversando com a minha advogada sobre isso, porque a gente está com uma causa na justiça, e a gente tem um herdeiro que também está no mesmo processo que a gente, não é que há briga, há uma situação que parece que a gente está correndo mais do que ele, porque a gente quer resolver, até porque a gente já pagou imposto e tal. E eu conversando com a advogada Ana, coloca pressão lá nele, conversa, já aconteceu essa situação, conversa lá com ele para ir logo lá, para poder agilizar. Aí eu falei para ela assim, doutora, vamos fazer a nossa parte sim, mas o nosso Deus não é mamão. O Deus dele é mamão. O Deus dele é mamão. O nosso Deus não é mamão. O nosso Deus é o Deus dos deuses, é o Deus todo-poderoso que está guerreando a nossa guerra. E eu falei aquilo, tá bom. Aí no outro dia o alvará lá saiu. No outro dia ele foi lá, inclusive, resolver a situação. O advogado dele pediu opinião a ela sobre como resolver aquilo. Ela deu as orientações, um advogado pedindo para o outro, para você ver como que Deus é um Deus de honra. E ela falou assim, Ana, fiquei com aquela palavra no meu coração quando você falou que o nosso Deus não é mamão. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. E vamos continuar com esse pensamento. E eu falei, gente, como que Deus... Eu nem sabia que essa palavra hoje ia falar de dinheiro. Eu nem sabia, hoje que eu parei para poder estudar. E quantas vezes a gente fica assim esperando, achando que é o advogado que vai resolver a nossa questão, achando que se eu conseguir aquele emprego, ou se aquela situação... A gente tem um Deus que é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Deus pode mudar a nossa sorte assim. Lembra de Jó? Jó perdeu tudo, tudo. Vocês lembram como que Deus restituiu a ele? Ele voltou a trabalhar, ele teve que ir lá para o campo, ele teve que começar como assalariado? Não. Os amigos trouxeram, cada um foi trazendo um pendente de ouro, um anel, uma coisa. E ele teve mais riquezas depois do que antes. Mas era necessário ele passar por aquilo, porque a tribulação que ele passou fez ele enxergar Deus de uma forma diferente. Ele até falou, né? Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu tenho uma experiência tremenda contigo. Deus não precisa, para Deus trazer riqueza para nós, trazer o sustento para nós, pensa que precisa de muita coisa? Não. Gente, Deus usa pessoas que trazem. Eita. Deus usa pessoas que podem trazer coisa para você assim. Às vezes você está pensando assim, poxa, eu queria tanto uma camisa nova. Né, Salete? Espaço da mulher. Queria tanto. Deus traz, gente. Deus traz. Eu vou falar para vocês, eu não estou falando isso porque eu quero enobrecer a pobreza, não. Nem falar que vocês não têm que comprar, não. Eu estou falando de mim. Mas as minhas roupas, praticamente tudo que eu uso é Kimi. Que me deram, e eu não me visto mal. Vocês estão entendendo? Né, Marlete? Marlete fez assim. Ó. Vocês estão entendendo? Quanto tempo que você não compra uma roupa, Marlete? Marlete estava falando isso outro dia. Você acha que é pecado comprar roupa? Você acha que é errado? Não, não é não. É tão bom a gente comprar uma roupa, não é bom? É bom a gente ir lá comprar um tênis. É bom, mas o Senhor, Ele tem suprido a minha necessidade assim. Da minha casa assim. Está entendendo? Às vezes eu falo assim, eu vou comprar um vestido, passei numa loja, e vou comprar um vestido lá que eu quero, nem comprei ainda, mas eu vou comprar um vestido que eu quero na loja de indiana, lá bem colorida, que eu gosto de coisa colorida, né? Lá em Bangu. A Helena falou, lá é caro pra caramba. Mas eu falei, um dia eu vou passar lá e vou comprar um vestido para mim. Vou comprar um vestido lá. Mas tempão que eu nem compro. Tempão que eu nem compro. Nem porque eu quero enobrecer a pobreza. Não, temos que ser pobre, não. Quando a Bíblia fala de amor ao dinheiro, não está falando assim, seja pobre, que Deus ama os pobres. Não, gente. É você ter o sustento de Deus, e se Deus te der condições, você entender que foi para abençoar. E, às vezes, quem mais ajuda é quem não tem condições. Na maioria das ajudas que eu vejo no mundo,
são os pobres que ajudam pobre. Não tem a palavra que fala, foste fiel no pouco e no muito te colocarei? Muitas vezes o rico nem no pouco ajuda. Quando eu digo, não, pastora, eu vou ajudar sim. Hoje eu não posso ajudar, não é que eu sou pobre. Mas quando eu for rico, se você não ajuda sendo pobre, você vai ajudar quando eu for rico? Porque teu amor ao dinheiro já está aqui, já está presente em você. E Deus, Ele quer nos ensinar amor a Ele, porque não tem como você servir, amar a Deus e amar a mamão, amar a Deus e amar o dinheiro, porque onde está o tesouro, aí está teu coração, e o Senhor quer nos ensinar. Olha outra coisa que eu quero falar do digno ao trabalhador do seu salário. 1 Timóteo 5, 18. Está ótimo. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, diz assim, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Então, vamos falar aqui também sobre isso. Existem igrejas que conseguem tirar um salário para o pastor. Existem igrejas que não só o salário do pastor paga também uma casa pastoral, um aluguel de uma casa pastoral. Existem igrejas que não só o salário, uma casa pastoral, paga um carro do pastor, com a gasolina do pastor ir e vir. Existe igreja que não só pagam isso, ainda dão plano de saúde e tal, porque de igreja existem instituições, inclusive, que têm um poder aquisitivo melhor, que têm dentro do seu orçamento esse tratado. Existem pastores, que eu já fui da presbiteriana, a gente tem um entendimento, que são pastores integrais. Vou falar sobre isso. São pastores integrais, então ganham para ficar na igreja, inclusive. Marcam plantão lá. Existem pastores que ganham e não marcam plantão nenhum, vão 2 vezes na semana só, e ganham muito bem. Existem igrejas que não só o pastor ganha, os músicos ganham. Vivem à disposição da igreja. Músicos ganham, tocando bateria, tocando violão, mas assim, todo evento da igreja o músico está lá, porque é um funcionário da igreja. Existe a igreja que o superintendente de escola dominical ganha. Não só o pastor, como os músicos, como o superintendente de escola. Gente, não seria maravilhoso? Vamos pensar aqui na nossa condição de igreja. Não seria bom ter o Geiso aqui para cuidar de todo o som da igreja, de fio, a gente pudesse pagar um salário para o Geiso, para o Paulinho, um salário digno. Porque qual é o salário digno de trabalhador? Aquilo que alimente a ele, a família dele. Não seria bom se a gente fosse uma igreja grande, que a pastora vivesse à disposição da igreja? Visita, ir e vir e tal. Seria bom se a gente tivesse condições para isso, não seria? Seria pecado? Não, não é pecado. Não é pecado. Então, existe o salário. O que era o salário? Ele até falou de jornal, a gente leu um versículo que falava do jornal. O salário tem a ver com o jornal vendido por dia. Então, o trabalhador trabalhava o dia e ganhava o seu salário do dia. Era um dia, por exemplo, um dia trabalhado ganhava. Depois, com a nossa história, né, na nossa Constituição, o salário é pago por mês, como se a gente dividir o nosso salário por dia, a gente recebe lá um valor tal, mas geralmente é pago por mês. Tem lugares que é pago 15 dias. Mas digno do trabalhador do seu salário. Eu vou em lugares, igual ontem eu fui, passei um dia ministrando louvor no Congresso de Mulheres lá em Guaratiba, e as pessoas falaram assim para mim, você está aqui? Eu falei, hoje eu estou trabalhando. Eu falo que eu estou trabalhando, eu vejo como trabalho. Eu vou lá trabalhando, e recebi muito de Deus. Além de trabalhar, você ainda recebe da presença de Deus. Comi bem, teve um momento muito bom lá. Então, assim, não é pecado você ir trabalhar para o Senhor. O problema é quando você coloca valor, o problema é quando você tem amor àquilo ali mais do que ao Senhor. Porque o que tem acontecido é exatamente isso. Tem mais esse amor àquilo ali, e pessoas que vivem isso. É absurdo, mas acontece muito, Marlete. É impressionante. Vocês estão entendendo? E como o Senhor, Ele me constrangeu. Como o Senhor, eu estou falando isso para vocês, gente, não estou querendo denigrir ninguém, mas eu quero que a gente tenha um entendimento do que está acontecendo e de como o Senhor tem nos chamado. De graça você recebeu? Isso. Exatamente. Esses dias mesmo entrou um rapaz no Messenger, falou assim, pastor, eu vi que a senhora é pastora, eu sou aqui do Ceará. Eu vi que o negócio dele era 51, 91.
o prefixo, acho que é 91. Eu sou aqui do Ceará, e é que eu vou fazer umas conferências aí, eu queria marcar com a senhora para ir na igreja de você. Eu falei, vou passar o telefone do pastor. Ele entrou em contato, não foi? Ele entrou em contato com o Dudu. Entendeu? Vou passar o telefone aqui. Não, ele entrou e saiu. Porque o que acontece? O que acontece com muitos desses conferencistas? Eles são de outros lugares. Aí eles fecham, digamos que eles fecham a agenda com a gente aqui, de pregar aqui 3 semanas, só que ele já vai estar no Rio. Então, ele quer conhecer outras igrejas para ir nas outras igrejas pregando e não conheço. É. Inclusive isso. Inclusive isso. Vocês estão entendendo? Mas vamos orar, igreja. Vamos orar para que o Senhor nos dê o equilíbrio. Nos dê o equilíbrio. Seja em tudo. Quando eu estou trabalhando nas minhas coisas, fazendo minhas coisas lá, eu fico vigiando meu coração. Só estou pensando em dinheiro, sabe? Quando estou fazendo as minhas bolsas. Às vezes eu não quero pegar nenhuma bolsa para mim. Porque, não, essa aqui eu posso vender, eu pego. Hoje eu peguei uma bolsa pretinha, está ali. Está aí no chão, né? Vocês botaram no chão. Eu pego, às vezes eu uso minhas bolsinhas, porque eu falo, não, eu tenho que usar, eu tenho que ser a primeira. Não ligarás a boca do boi como debulha. O que era isso aí? O que ele está falando? Quando o boi ia arando a terra, ele podia comer da graminha ali. Ele estava sendo assalariado ali. Não se amarrava quando ele estava lá, arando, mexendo, amarra a boca do boi, que ele não pode comer, não, se ele vai comer colheita. Não, o boi ele comia. Se Deus tem um cuidado com o boi, tem outros textos que eu não vou ler que fala da lei, se Deus tem um cuidado com o boi, por que Deus não vai ter cuidado com a gente que trabalha, que vive do ministério, que serve o reino de Deus? Mas com equilíbrio. Seja fazendo o que for, não use de usura. A gente, inclusive, existe um cálculo sobre nós que trabalhamos artesanalmente, existe um cálculo sobre o nosso trabalho, né? Se você gastou R$30, eles falam para você botar, tem um cálculo mais ou menos por base, você multiplicar aquele dinheiro por 3, aí você vende seu produto por R$90. Mas seja coerente. Seja coerente. Você olha para aquele material. Pô, dá para eu vender por 90. É justo. É justo eu vender? Vou vender por 90. Mas você olha para aquilo ali e você fala assim, poxa, eu posso vender por 60? Eu estou ganhando 30. Né? Estou ganhando 30, posso. Então, não preste dinheiro com usura, com juros. Não faça as coisas esperando nada em troca. Você está entendendo? Porque o amor ao dinheiro faz isso, mexe com a gente de uma forma tão ruim que a gente só visa dinheiro. Eu cobro pessoas que me devem, né? Outro dia, até contei aqui a história da Salete, que me ajudou numa cobrança. Por que eu cobro, gente? Porque tem coisas que é luxo. Acho que bolsa é luxo, acho que artesanato, tapete, é luxo. Então, a pessoa compra, ela tem que pagar. Mas não, tem gente que mata até por causa disso, mata porque está me devendo. Então, cobre, faça as coisas, mas não tenha amor ao dinheiro. Tenha amor às pessoas. Teve pessoas que já compraram comigo e falaram, pastor, aconteceu isso. E não estou podendo pagar agora. Mas sim, querida, eu espero você poder pagar. Não libero, não. Não libero, não, porque é luxo. Uma menina mesmo que comprou comigo em março. Conseguiu pagar agora. Uma amigona minha. Nenhum momento eu maltratei. Eu falei, não, querida, fique em paz. Tenha paz no teu coração. Pastor, eu vou pegar emprestado para te pagar. Vai pegar emprestado, não. Tenha paz no teu coração. Quando você tiver, você me traz. Pastor, eu já estou até com vergonha. É de uma outra igreja. Estou até com vergonha. Não tenha vergonha, não, querida. Porque a situação dela foi uma situação, entendeu, igreja? Mas não tenha amor. Não faça as coisas por amor ao dinheiro, porque Deus vê. Outros textos que eu separei até... Vou ler rapidinho, Luli, só para... Eu acho que é Deuteronômio e Êxodo. Fala do cuidado que a gente tem que ter, do amor que a gente tem que ter. Sabe isso aí qual é? Não, né? Pode botar essa já 15, pode botar o 15, depois bota o 14. 15 qual? Olha aqui que ele fala. Olha aqui, ó.
Pois nunca deixará de haver pobre na terra, pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Olha, isso é a ordem, são as leis que o Senhor estabeleceu para que o órfão, a viúva e o estrangeiro e o pobre não tivesse falta. Pois nunca deixará de haver pobre na terra, pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Pode botar o 14, alguma coisa. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-te-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a terra que as tuas mãos fizerem. O que está acontecendo ali? O Senhor está estabelecendo algumas leis sobre o cuidado com pessoas que não tinham direito à herança. O levita, o sacerdote, eles viviam do dízimo das ofertas naquela época. Na lei, viviam do dízimo das ofertas. O dízimo das ofertas, naquela época, gente, não era nem dinheiro. Né? Não era questão de dinheiro, era colheita. Porque, por exemplo, a Marlete tinha uma colheita de feijão. Ela tirava, quando ela fazia a colheita, ela tirava a 10ª parte daquele feijão e trazia para a igreja, uma saca de feijão. O Henrique tinha lá uma colheita de cana-de-açúcar. Tirava 10%, o pessoal ia beber guarapa até, né? Estou falando coisas assim da nossa realidade. E era feito assim. Aí tinha os animais, criava-se cabritos. O melhor, mais bonito era ofertado. O sacerdote levita fazia churrasco daquilo e comia daquilo ali. Então, era o cuidado que Deus tinha para com o levita, para com o estrangeiro, para com o órfão, para com a viúva. Eles falam para vocês darem de comer, vão te faltar. E o teu Deus vai te abençoar com aquilo que você tem feito. Não retenha, não seja avarento. Ah, vou esconder porque vai vir gente aqui em casa, vou esconder aqui o meu melhor. Dê o melhor, porque Deus está vendo. Talvez a pessoa nem sabe que você tem um melhorzinho queijo lá e você está dando o queijinho lá. Mas Galu, ele estava escondendo queijinho, entendi. Queijinho lá escondendo. Está entendendo? Deus está vendo. Deus abençoa a gente, mas também Deus pesa a mão. Porque Deus está vendo o que está no meu e no teu coração. O outro texto, acho que é Êxodo, para fechar. O de Êxodo. Agora eu vou fechar mesmo. Pode voltar o 21 também. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiro foste na terra do Egito. 22. A nenhuma viúva, nem órfão afligireis. Naquela época não existia a lei da Previdência. Não tinha Previdência, não. Então, quando alguém ficava órfão e viúva, a pessoa ficava realmente desguarnecido. Não tinha nenhuma ajuda de governo, não tinha ajuda de ninguém. Então, a ajuda era de quem? Dos irmãos. Então, você vai ver na Bíblia falando de muito. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e da viúva. A verdadeira religião é cuidar daqueles necessitados. Quem são os órfãos e viúvas hoje da nossa vida, perto de nós? Precisamos ficar alertos. O Senhor nos deu, não muitas riquezas, mas o Senhor nos abençoou, abençoados para abençoar. O Senhor nos chamou para isso. Amém?